Teste 3. É a minha terceira tentativa de dominar a tecnologia. Eu estou aqui em Dourados, uma noite fria, chuvosa, e quero aqui fazer uma hora de reflexão sobre a literatura. E quero começar com Luiz Fernando Veríssimo. As mentiras que os homens contam. E para quem é novo ou não tem tanto conhecimento, Luiz Fernando Veríssimo, ele nasceu em Porto Alegre, onde ele mora até hoje, e ele viaja, observa, investiga, não fala, o que não fala, escreve. E é bom que seja assim. Então, alô Matheus Santos, então estou recomendando a leitura desse livro do Luiz Fernando Veríssimo, As Mentiras que os Homens Contam. Mas começa com uma história que chama Verdade, e essa história ela é muito interessante porque a gente reflete na vida da gente do cotidiano. Diz assim: uma donzela estava um dia sentada à beira de um riacho, deixando a água do riacho passar por entre os seus dedos muito brancos, quando sentiu seu anel de diamante ser levado pelas águas. Temendo o castigo do pai, sentiu seu anel de diamante ser levado pelas águas. A donzela contou em casa que fora assaltada por um homem no bosque e que lhe arrancara o anel de diamante do seu dedo e a deixara desfalecida sobre o canteiro de margaridas. O pai e os irmãos da donzela foram atrás do assaltante e encontraram um homem dormindo no bosque e o mataram, mas não encontraram o anel de diamante. E a donzela disse: agora me lembro, não era um homem, eram dois. E o pai e os irmãos da donzela saíram atrás do segundo homem e o encontraram e o mataram. E ele também não tinha um anel. E a donzela disse: então está com o terceiro. Pois se lembrara que havia um terceiro assaltante. E o pai e os irmãos da donzela saíram no encalço do terceiro assaltante e o encontraram. Porém, não mataram porque estavam cheios de sangue, né? Estavam fartos de sangue. Trouxeram o homem para a aldeia, o revistaram e encontraram um anel no seu bolso. É o anel de diamante da donzela, para espanto dela. Foi ele que assaltou a donzela e arrancou o anel de seu dedo e deixou desfalecida a gritar os aldeões: então matem-no. E apontou a donzela diante do escândalo de todos. Aí ele disse assim: esperem, gritou o homem. No momento em que a corda foi posta em seu pescoço, eu não roubei o anel, ela que me deu. O homem contou que estava sentado à beira do riacho, pescando, quando a donzela se aproximou dele, tirou a roupa e pediu para ele a possuir, que queria saber como que era o amor. Mas, como era um homem honrado, ele resistira e dissera que a donzela devia ter paciência, pois encontrei o amor de marido no seu leito de núpcias. Então a donzela lhe disse, lhe oferecendo o anel: já que meus encantos não seduzem, esse anel comprará o seu amor. E ele sucumbiu, pois era pobre e necessitava, e a necessidade é algo da honra. Todos se viraram contra a donzela e gritaram: rameira, impostora, impura, diaba, e exigiram o seu sacrifício. E o próprio pai da donzela passou a forca para seu pescoço. Antes de morrer, a donzela disse para o pescador: a sua mentira era maior que a minha. Eles mataram pela minha mentira 2 homens.
e vão matar agora pela sua. Onde está afinal a verdade? O pescador deu de ombros e disse: a verdade é que eu achei o anel na barriga de um peixe. Mas quem acreditaria nisso? O pessoal quer violência e sexo, não histórias de pescador. Então, nessa história da verdade, do veríssimo, a moça simula na realidade que ela, em vez de falar, eu perdi o anel de diamantes no riacho, ela simula que ela foi assaltada, os pais matam um homem, depois matam outro. Quando chega lá, ela diz que é um terceiro, quando chega nesse terceiro, ele realmente é achado o anel na barriga de um peixe. No entanto, ninguém acreditaria isso nele. E aí ele cria uma nova história. E essa nova história compromete a honra da moça, naquele tempo era fatal. Daí, o que ele faz? Ele se salva, e aí ela fala, então, qual é a verdadeira verdade? A verdade é aquela que salva a vida, que é o sexo, que é o mal feito, né? Infelizmente, a vida é assim mesmo, nesses nossos dias. Eu, particularmente, acho que a verdade verdadeira é a melhor. Então, se você perdeu algo, se você se comprometeu com algo, então qual o sentido de você mentir? Porque uma mentira sempre leva a outra situação, né? É como um assassinato. Você mata um, aí alguém ficou sabendo, você mata o outro que ficou sabendo, daqui a pouco você está matando indefinidamente e a vida não cessa nesse sentido. E em todas as situações, estruturas, nós somos assim. Um outro livro que eu recomendo, que eu acho fascinante, legal, é esse livro E para o Resto da Vida. São contos que tocam o coração, do Wallace Leal Rodrigues, da editora O Clarim. E tem uma história que fala sobre a resina. Tá o pai e a criança, né? E fala assim, olha, observa lá a tempestade. Veja as árvores. Então, as árvores que se dobram sobre a quantidade de chuva, sobre a força do vento, aquelas que se balançam, elas têm a capacidade de sobrevivência após a tempestade. Já aquelas árvores que não são resinosas, que elas não têm esse molejo, esse movimento, ela já quebra diante da tempestade. Muitas delas chegam a morrer devido a esse acidente da quebra de um galho ou de uma grande estrutura da árvore que compromete até a vida dela e ela acaba falecendo depois da tempestade. Falando que nós devemos ser como as árvores resinosas, né? Às vezes aprender a ir até o chão. Aí quando vem um vento novo, chacoalha, as águas caem e você retorna à sua posição. Na vida, nós temos que pensar muito sobre essa nossa estrutura. Como que a gente pode fazer na vida de uma maneira que eu sobreviva a essas intempéries. O primeiro fator é a verdade. A verdade é que nós devemos encarar a nossa própria realidade. Pensar realmente com sensatez, falar a verdade, encarar o fato. Eu odeio, eu tenho que encarar esse fato. Eu amo, eu tenho que encarar esse fato. Dizer, e se a pessoa, o nosso interlocutor, a pessoa que é o alvo do nosso afeto, do nosso sentimento, não quero isso, você toca o seu barco adiante. Você segue para novos mares, como se for talvez um navio conquistador, não é? Você toca em novas experiências. E assim, eu também lembro de um outro livro que eu amo muito, que é As Mil e Uma Noites. As Mil e Uma Noites eu vejo como um clássico, porque esse A Mil e Uma Noites não é a história de um homem, de uma família, de um povo, é a história mais concreta e nítida de uma civilização inteira.
porque vai falar dessa experiência dioturna, dessas lendas, esses folclores, como tem na nossa vida. Na minha família tem algumas lendas, algumas coisas que passam de uma geração a outra. E tem uma conhecida minha que falava, né? Eu tinha aqui na região de Carapó um, um, um irmão que o Saci teria levado, né? E aí o Saci era branco, louro, né? E o irmão dela teria ficado meio matusquela. E aí você vai ouvindo nessas histórias se é fato ou se é ficção, mas que é interessante né? E eu acho interessante, porque para quem produz a literatura, ou quem se lança a registrar essas memórias, é muito importante ouvir, né? O mais importante é ouvir. É ver bons filmes, abstrair bons livros, porque na leitura e na literatura você consegue um espaço, um status quo de percepção que às vezes no filme você não consegue toda aquela excelência, ou fica faltando. Tanto que quem lê o livro e assiste a interpretação fílmica, ou através do filme, da dramaturgia, acaba fazendo com que você se frustre, né? Porque você esperava algo semelhante ao que você teve na experiência do livro. Mas o livro, ele consegue em alguns pontos que às vezes a dramaturgia não chega lá, né? E isso é interessante, tanto que às vezes o desenho, ele sai melhor, a arte do desenho às vezes sai melhor do que mesmo um filme físico, né? Eu achei igual como o Rei Leão. Você tem o texto, o livro que se escreve, tem aquela primeira filmagem fílmica do desenho físico, né? E agora o 3D. Só que a primeira do desenho, eu acho, foi muito bem produzida, muito bem feita. E às vezes fica, né? É coisa que às vezes, por exemplo, agora a Mulher Maravilha, né? Até entrou no Netflix essa semana. Eu achei que eles fizeram muito bem elaborado, muito bem feita, tecnologia maravilhosa. E a trilha sonora também é muito boa, e as tiradas, né? Foi muito inteligente, e a atriz fantástica. Ela conseguiu capturar bem a ideia da Liga da Justiça e de tudo mais, já começando com a Mulher Uma, né? Agora, relacionado à Mulher Gato, você tem várias interpretações. E é interessante porque, como livro, né, você tem uma leitura, você tem uma estrutura aqui e ali, você observa, às vezes numa interpretação algo, noutra interpretação, é como palestras de professores, né? Cada um trabalha a estrutura literária de um modo diverso. E eu penso a vida também assim, né? A Última Dança, Dança Comigo, né? Como Perder o Homem em 10 Dias. Tem cada tirada, cada filme interessante que mexe com o nosso psicológico e até a nossa estrutura mais íntima. E cada um tem uma percepção, né? Seria interessante se todos tivessem uma percepção semelhante em alguns pontos, mas não consegue sentir, né? Então aquilo que me emociona nem sempre emociona o outro. Às vezes o outro está numa outra dimensão e não chega lá, né? Que bom que nós temos dimensões diferentes, porque assim a gente pode também ter várias perspectivas e são necessárias para que a gente possa até ter essa diversidade, possa viver
mais e diferenciadamente. Então, nessa nossa abordagem, eu vejo como que é essencial a gente ter essa vontade de ler, de ir além, até mesmo no campo pessoal, para que se desenvolva mais também o nicho do nosso pensamento. Você, diante dos seus problemas, quem lê muita coisa, muitos livros, é capaz de abstrair melhor, é capaz de achar novas soluções, outros amplexos que na vida cotidiana nós não conseguimos ver. Você tem filhos, você tem ali educação, você tem ali acessos. As pessoas elas têm acessos diferentes. Cada um tem um tipo de acesso na alma, no coração, diferenciadamente do outro, não é? Por exemplo, um filho, você fala, o filho compreende. O outro filho, às vezes tem que estar no castigo, tem que estar quase no empurrão, no encontrão. E já o outro já tem uma outra perspectiva. E você tem que ir aprendendo. Cada pessoa tem um tipo de aprendizado, tem um tipo de chamamento, tem um tipo de vida diferenciada. E nós aprendemos com isso, por quê? Porque nós somos seres humanos especiais, diferentes e muito próprios, não é? Um filho, um aluno, um amigo, cada pessoa é um universo distinto. Então você não pode tratar todos da mesma forma. Às vezes o que para um é tranquilo, para o outro, por exemplo, pode ser ofensivo. Então você tem que saber lidar. Quando a gente trata com essa questão da leitura, de ler, você observa os usos e costumes. E aí você chega, aquilo que para você é um escândalo, às vezes para o outro é normalidade. Às vezes ser honesto para o outro, eu pago daqui 10 dias. E às vezes para a pessoa que vai receber, esses 10 dias que passou do combinado, para a pessoa é uma calamidade. A pessoa, ela vai querer juros, ela vai querer isso e aquilo, ela não confia mais em você. E é uma coisa muito grande. Já para a outra pessoa, é uma coisa normal, e para aquela pessoa aquilo dali é um escândalo. E a gente tem que compreender essas diferenças. No campo da literatura, no campo dessas análises que nós vamos fazendo dentro da questão dos livros, conhecendo por que Lewis Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas, quem que era essa Alice, ou pensar a perspectiva psicológica do Chapeuzinho Vermelho, quem que era o Chapeuzinho, quem era o lobo, quem era a vovó. E na nossa sociedade, quando nós vamos percebendo essas diferenças, tudo isso vai facilitando. Eu acredito o seguinte, que a literatura, ela mexe com a nossa estrutura, ela mexe com a nossa estrutura e ela colabora com a nossa visão, de tal maneira que a minha visão se amplia, se estabelece de uma forma muito melhor a cada leitura que eu faço, a cada maturidade que eu vou tendo. Então, de repente, uma obra hoje não faz o menor sentido, mas quando eu adquiro aquele conhecimento, nossa, muda totalmente. Uma pessoa que eu convivi 10 anos atrás, era uma pessoa, uma amizade ótima, aí de repente passou-se os anos, você falou, puxa, como que eu fui amigo daquela pessoa? Como é que deu certo de eu ter algum contato com aquela pessoa? Mas não é, que naquela época você tinha aquela afinidade. E hoje, às vezes, você já amadureceu, já mudou e aquele tipo de interesse já se modificou. Muito feliz pelas pessoas que estão aqui, a Rita Batista,
Eliane Nishimura, o Enágio, a Elisângela, o Elton, o Matheus, que eles foram entrando, quem foi saindo, e dizer realmente, então a literatura é libertadora. E nós temos que ter, dentro dessa nossa capacidade de absorção, observar realmente boas leituras. Leia sempre. Leia Bula de Remédio, instrutiva, leia Alibaba e os 40 Ladrões, leia livros de autoajuda, leia sempre. A leitura, ela é uma chave, um canal. E com o tempo você vai depurando esses canais, você vai observando literaturas mais apuradas, mais confiáveis, né, que tragam boa informação e não apenas palavras, né, palavras soltas, né, que às vezes não te agregam tanto. Que nós possamos ser pessoas melhores, buscar essa cidadania, buscar elementos que façam com que a nossa alma, você respira, né? E você saia desse espírito às vezes, de pessimismo só. É claro que a realidade às vezes é amarga, né? Na nossa vida, todos os dias, a gente tem uma realidade um tanto amarga. Essa questão do Covid, as mortes que têm acontecido, é uma lástima, as decisões governamentais, as que a gente pode não concordar com alguns pontos e tal, e as estruturas como um todo, né? Às vezes família, ou alguns amigos tal, e você tem uma expectativa, às vezes a pessoa não tem a mesma expectativa que você, e você se frustra porque você desenhou algo que não cabia na pessoa. É uma roupa que você tenta vestir e que não serve. E aí você se frustra. Então nós temos que trabalhar nisso. É como a coxa de retalhos, cada um tem uma cor. Mas se você souber costurar direitinho, nossa, fica colorido, fica bonito, fica vasto, né? Agora quando você às vezes não sabe fazer esse processo, é muito triste, muito difícil. Então eu quero agradecer a vocês que tiveram paciência, quem teve paciência. Essa é o meu piloto 3. Eu tenho que começar a gravar 3 vezes, conhecer esse universo. Eu vou chegar lá nesse desenvolvimento. Agradeço e vou tentar sempre estar aqui conversando com quem estiver disposto a ouvir, claro. E se não tiver, um bom diálogo comigo mesmo. Demigo, né? De mim, comigo mesmo. Mas eu de preferência com vocês também. Valeu, pessoal. Um ótimo fim de semana. Um sábado maravilhoso. Aqui em Dourados, fresquíssimo. Uma temperatura super gostosa. Uma chuva cadenciada, às vezes tranquila, até não tá ventando tanto já hoje à noite. E o importante é que nós possamos seguir em frente. E sempre vou estar dando uma dica de leitura, contando alguma história e filosofando essa filosofia legal que a gente sabe da nossa vida. Um beijo para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima live.